Carlos, o Galileu, ele publicou o Mensageiro das Estrelas, né, em 1610, em Veneza. No Sidereus Nuncius, né, Mensageiro das Estrelas, ele não falou de Saturno, dos anéis de Saturno? Não, falou não. Não falou não. E é claro que ele viu. Mas não falou, porque tem limite também, né? Você imagina um cara lá no começo do século XVI, não, XVII, desculpa, começo do século XVII, o cara olha para o céu com a luneta lá, um negócio meio diferente, que os caras inventaram lá nos Países Baixos, na Bélgica, não sei aonde, e o cara vê uma coisa que não era possível ver. Né? Vamos tentar fazer um paralelo contemporâneo hoje, né? Como se o sujeito pegasse esse telescópio, esse James Webb, que está aí circulando em volta da Terra, está no espaço, não sei o quê, e o cara aponta lá para um buraco, um ponto qualquer no céu, e encontra lá um bailarino dançando. O que esse cara vai pensar? Mas, olha, tem algum erro aqui, tem alguma coisa que não pode. Isso aqui não dá. Realmente não dá, não é aceitável, não é possível. Então, com Galileu, quando ele viu os anéis de Saturno pela primeira vez, deve ter acontecido uma coisa parecida. Tipo, ele, olha, como é possível ter anéis em torno de um planeta, né? Como é possível uma coisa dessa? O cara podia estimar claramente que o planeta era esférico, ou podia não ser esférico, talvez na forma de uma pera, talvez tivesse uma forma um pouco diferente, tá? Mas anéis em volta era uma coisa muito difícil do sujeito acreditar, né? Ou reconhecer. E o Galileu viu isso, identificou o problema, ficou fazendo um esforço grande para tentar interpretar aquela imagem que aparecia na luneta dele, né? Mas ele não colocou nesse livro, eu acho que por razões óbvias, porque ia aparecer um negócio, né? Os leitores que não tinham acesso ao telescópio, à luneta, nem tinha muito sentido fazer um esforço para isso, esses caras iam achar que o Galileu estava doido. Né? O cara já estava falando que a Lua era toda esburacada, até aí, bom, né? O cara já estava falando que a Via Láctea não tinha nada de lácteo ali, era um monte de estrela, uma multidão gigantesca. O cara já estava falando que tinha outros planetas girando ao redor de Júpiter, que já é uma coisa muito pesada, né? Que Vênus tinha fases e não sei o quê. Já era uma coisa já era uma novidade muito grande. E vai aparecer Saturno é pior ainda, porque como é que o cara vai explicar? Na realidade, não é um, foi que a interpretação que Galileu deu, né? Saturno não é um, Saturno são três, né? É um planeta tripartido, né? Tem o núcleo principal, a bolota principal, o planeta, e dois outros circulando em lados opostos, né? Do diâmetro do planeta. Isso daí não dá para o cara pôr ali, pelo menos é a minha interpretação. O que ele fez? Ele observou, é claro, e deixou isso registrado, mandando uma carta para o cara, falando, fez um anagrama lá, dizendo, o anagrama, depois de decifrado, queria dizer isso. Saturno é dividido em tripartido, né? Mas ele não botou isso no Sidereus Nuncius, acho que por esse tipo de razão que eu estava falando aqui. Né? Primeiro, a interpretação, como é que o cara vai entender aquilo, que eram anéis, inclusive o telescópio dele não tinha precisão a ponto dele ver efetivamente os anéis. Então, o cara viu, é um negócio em 3 partes, mas se eu falar isso aqui vai dar confusão. Né? Ele deixou isso de lado, comunicou lá para um outro cara para assegurar que ele realmente tinha visto e jogou, desculpa aqui a piada, jogou para Deus. Alguma coisa vai acontecer no futuro, sei lá, e acabou. Carlos, eu imagino se ele tivesse visto que algumas luas em alguns planetas, exoplanetas, né? Tem luas girando em torno delas, o que é natural, né? E Júpiter? Na última live, você me deu uma bronca no ar, mas não tem problema. Você é meu amigo, aí tá valendo tudo. Quando você às vezes eu consigo evitar, desculpe. Não, é tranquilo demais. Gosto muito de prosear com você. Eu já te falei, eu vou no Rio aí para a gente tomar um chopinho junto aí e ficar conversando sobre qualquer coisa, tudo. Sobre tudo e sobre nada, sobre futebol, sobre o Garrincha. O Garrincha, esse aí era um grande artista. Fantástico. Ele jogava futebol assim, numa Copa do Mundo, como se estivesse jogando futebol num campinho de terra. É maravilhoso.
era muito divertido, era um cara muito engraçado, era uma figuraça. Carlos, vamos falar de Júpiter. Foi aí que você me deu uma pequena bronca, entre aspas. Eu falei assim, pô, como é que o cara enxergou as luas de Júpiter? Ele enxergou 4, são mais, né? Aí você falou, mas é claro, você falou assim, qualquer lunetazinha aí enxerga. Eu não sabia que dava para enxergar tão fácil. Eu só enxerguei no observatório aqui do Pico das Cabras, do Morro das Cabras, aqui na cidade de Campinas, todas as luas visíveis atualmente de Júpiter, e fiquei encantado. Elas estavam alinhadas no dia que eu vi. Mas então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão das luas de Júpiter e como é que ele falou acerca delas no Mensageiro das Estrelas. Esse livro daí, o Mensageiro das Estrelas, inclusive tem um problema complicado, né, com esse título, porque acho que a gente já falou disso aí numa outra live. O negócio é um pouco complicado, mas tudo bem, foi o título que o mundo inteiro resolveu botar no livro, para mim põe também, não tem problema. Não acho que seja um problema maior. Né? Mas a dificuldade, né, com Júpiter era muito menor do que a dificuldade com Vênus. Com Vênus, não, desculpe, com Saturno. Porque é uma coisa que ou seja, ter o jeito de constatar que tem 4 estrelinhas que estão girando ao redor do planeta de Júpiter não é uma coisa tão fora do ponto, fora do trilho, quanto é o que ele viu, um anel ou 3 partes de Saturno e tal. Isso daí realmente seria muito fora do ponto. E com relação à observação, o Galileu era um cara ligado no mundo, né? Ele não estava preocupado exclusivamente com coisas e ficar delirando na metafísica, não tem nada a ver com isso. Era um cara muito ligado no mundo, né? E ele chegou a propor um aparelho, um esforço para usar esses satélites de Júpiter para obtenção da longitude, né, da Terra, né, do ponto de observação da Terra. Que isso daí era um tremendo de um problema no século XVI, no século XVII. Era um problema gigantesco, não tinha como resolver assim com facilidade. Era preciso ter um relógio ou um evento que se repetisse periodicamente, com uma frequência maior do que os eclipses, essas coisas, para o sujeito conseguir determinar com alguma precisão a longitude. A latitude era bem mais fácil, dava para fazer. Né? No hemisfério norte é muito fácil, mas no hemisfério sul é um pouco mais complicado, tem que fazer umas contas. Mas, de qualquer forma, dá para fazer, não é o fim da picada. A latitude. A longitude é um problemão, porque a Terra está girando. Aí você tem que ter alguma coisa fora da Terra que te dê um ponto no céu para você ver que horas que aquele ponto está lá, esse tipo de coisa. Né? E pela medida do tempo, você media a diferença do tempo entre aquele lugar que você está observando e o lugar de onde você saiu. Né? Esse é um problema complicado. Dá para contornar mais ou menos, mas isso gera um erro absurdo, enorme, muito grande, não dá. Né? Então, o exemplo, que é o exemplo que o Luiz de Albuquerque dá para a longitude, que era o método que se usava, o método dominante naquele tempo, era o sujeito navegar em rumo fixo. Né? Então, o cara andava a 45 graus de inclinação, isso dá para fazer com relação ao meridiano, rumo fixo, sempre naquele ali, e medir a latitude em 2 pontos, a tangente do ângulo, e descobrir a longitude. Dá para fazer isso não era o fim da picada, mas era muito impreciso. E o Galileu entrou no esforço que foi feito por médicos, matemáticos, astrônomos do mundo inteiro para tentar inventar um método possível para observação, para medição da longitude. Porque o troço passou a ser muito importante, sobretudo depois da descoberta do Novo Mundo, né? E das viagens no Pacífico, essas coisas todas, porque você tem que saber a distância de um ponto ao outro. Isso não era pequeno, porque envolvia um esforço enorme, né, das sociedades europeias, para não falar da riqueza que estava envolvida, riqueza material que estava envolvida. Você imagina que, por exemplo, se tiver um erro muito grande na determinação da longitude, né, Minas Gerais podia ser parte da Espanha. Não, e aonde o navegador ia parar, né? Pois é, o cara tinha a menor ideia, ou seja, era um problemão. O Galileu inventou um troço que ele chamou de ovilábil, né, um aparelho lá que dava umas voltas, não sei o quê, e fazia a previsão
do ocultamento dos satélites de Júpiter pelo corpo do planeta. Fantástico. Então, ele conseguia obter a hora precisa. Carlos, fantástico.